Bom, estamos aqui recebendo a vereadora Nádia, comandante Nádia, né? Como, como é conhecida aí. Muito obrigado pela participação aqui no nosso canal, ter aceitado o convite. É uma honra entrevistá-la. E até porque a senhora é bem ativa nas redes sociais, né? Eu tava dando uma. Com certeza. Tava Tudo dando. bom, Lucas? Tudo ótimo. É um prazer estar aí contigo, no teu programa aí, conversando com os teus seguidores. Sabemos aí do trabalho magnífico que tu faz na comunicação, e isso é importante, viu? Que a gente consiga repassar para as pessoas aquilo que tem de melhor, compartilhar informações, que nos dias atuais as informações verídicas parece que sumiram um pouco, né, do dia a dia e as pessoas ficam um pouco nervosas. Mas eu digo sempre, Sim. desliga a Globo, vem aqui para o canal do Lucas Herrera, que vai ganhar Opa, muito mais. com certeza. Muito obrigado, vereadora. É, tem tanta coisa para falar da senhora, mas a gente quer fazer uma conversa de uns 30 minutos e tal, mas não vai caber, né? De repente na próxima a gente faz. Mas a primeira pergunta que eu gostaria de lhe fazer é meio polêmica. O feminismo é uma pauta somente da esquerda? Muito boa pergunta. Sabe que em 2016, logo que eu assumi pela primeira vez a vereança aqui em Porto Alegre, e no dia 8 de março, né, que todo mundo lembra que parece que tem Dia da Mulher, né? Eu digo Dia da Mulher e do Homem, são todos os dias do mês, mas enfim, 8 de março, Certo. um apresentador de rádio me ligou e conversando comigo, né? Mas veja bem, comandante Nádia, a gente fica até um pouco meio chocado, porque a senhora é uma pessoa conservadora, de direita, e a senhora tem uma pauta da proteção das mulheres, né? Criou a Patrulha Maria da Penha. E veja bem, essa é uma pauta do feminicídio, a pauta da violência contra a mulher, é uma pauta das mulheres da esquerda, né? E ele citou uns nomes que eu nem vou citar aqui, porque nem vale a pena, né? Sim. E aí eu disse, mas que. E olha o que é, né? Um apresentador de rádio, bem conhecido. Eu disse, olha só, a questão da não violência, seja contra a mulher, seja contra homem, contra idoso, contra pessoa com deficiência, é uma pauta de todos nós. Uma pauta que diz respeito às pessoas de bem. E a farda, durante 28 anos, me legitimou a cuidar e proteger das pessoas sem olhar a cor, sem olhar o sexo, sem olhar qualquer tipo de qualificação que, infelizmente, a esquerda faz. E a esquerda se apossou dessa questão da violência doméstica, assim como, né, é a tua pergunta, o feminicídio. E eu te respondo, Lucas, né? Então na rádio ali ficou uma coisa meio assim, né? Porque e eu falo, né? Sim. Claramente a esquerda se apossou dessa questão, desse tipo de crime, de uma forma como se fosse só dela. E não é. É uma mentira, isso é uma falácia. A questão do feminicídio, a questão da proteção da mulher e da sua família é uma questão de todas as pessoas que querem a paz, que querem igualdade, que querem mais humanidade, que querem mais solidariedade no mundo. E não é Sim. uma pauta da esquerda, é uma pauta que diz respeito muito às polícias, né? A polícia militar, a polícia civil, à segurança, né? Ao sistema de justiça, e aí a gente inclui o Ministério Público, a Defensoria Pública, o Judiciário, porque uh, temos que desmistificar. Não é da esquerda, assim como o vermelho não é do PT, né? O vermelho é do Internacional, meu Vamos time. lá. Nosso time. Nosso time, então. A gente gosta do Grêmio, viu, gente? Não tem nada contra o Grêmio, mas tem que Sim. ter um lado, né? Enfim. Exatamente. Então, são pautas que foram estereotipadas pela esquerda, fazendo de conta que eram deles para se apropriarem de coisas que é das pessoas de bem. Pois é, essa questão é interessante porque a esquerda, ela se diz feminista, 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 e se não for do jeito que eles querem, nem a pessoa que é a mulher em si consegue entrar nessa pauta deles, né? Quer ver uma coisa que isso que tu diz é muito apropriado? Quando tu fala sobre estupro, né? Ninguém diz que é uma coisa normal, bem antes pelo contrário.
Estupro é algo medieval, que a gente não pode mais aceitar que um homem Com que certeza. entenda que aquela mulher vai ser propriedade dele, vai estuprar, pegar na rua, enfim. E quando a gente fala em castração química, que é o que merece o estuprador, seja de mulher, seja de criança, seja de adolescente, a esquerda nada fala, porque eles gostam sempre de bater na tecla do coitadismo, mas não querem uma solução para aquele problema que está acontecendo. Por quê? Se for solucionado, perde-se a pauta. Então, eu digo assim: a esquerda fala muito sobre a violência contra a mulher, sobre o feminicídio. Vamos pensar objetivamente o que fizeram, além de ficar no mimimi, né, na vitimização, na revitimização, na fala da cultura machista e não sei o que fizeram de verdade? Eu fui lá e fiz. Criei a Patrulha Maria da Penha, que Sim. veio ser uma ferramenta muito eficaz e eficiente no combate à violência contra a mulher. Então, não adianta ficar hablando, sem trazer soluções para o problema. E me parece que muitas vezes a esquerda gosta de fazer grandes, né, falas, né, grandes temas, grandes, me faltou o termo que eu queria usar aqui, grandes monografias, enfim, sobre o tema, mas botar a mão na massa mesmo para diminuir a questão da violência doméstica, que não é uma questão que diz respeito somente à violência contra a mulher, mas é a violência contra os filhos. Muitas crianças abusadas, muitas crianças também fisicamente violentadas, e que não é feito nada. Para a violência doméstica se precisa ações afirmativas, o que não é feito, infelizmente, por parte daqueles que se dizem defensores da minoria. Certo. Vereadora, pegando o gancho ali da Patrulha da Maria da Penha, a senhora esteve no exterior, né, dando palestras? Isso eu Sim, estive pesquisando na internet. Esteve em sim. Washington, Estados Unidos. Em É, Quito, Equador, Nova York, estive praticamente em todos os estados também do Brasil, levando o know-how de como fazer a Patrulha Maria da Penha e a importância da Polícia Militar se envolver também nessa situação. Veja bem, Lucas, até então, o sistema de rede de enfrentamento à violência doméstica era tido como a Polícia Civil, o Ministério Público, a Defensoria Pública, o Judiciário e Casa de Passagem, um Conselho Municipal da Mulher ou alguma organização que tivesse a proteção da mulher. A Polícia Militar, a nossa Brigada Militar, sempre ficava apartada disso. Por quê? Porque nós só fazíamos atendimento. A partir do momento que a Patrulha Maria da Penha foi instada dentro do Estado, a Brigada Militar incluiu dentro dessa rede de enfrentamento à violência. E por quê? Porque quem está 24 horas na rua? a A Brigada Militar. violência, a violência doméstica não acontece na hora do expediente, né, das 8 ao meio-dia, das 2 às 18. Não acontece só ali, né, somente ali. A grande maioria da violência contra a mulher acontece no final de semana, acontece à noite, acontece no domingo. E quem é que está 24 horas na rua e que não pode estar nunca fora do sistema de proteção, de rede de atendimento e enfrentamento à violência? É a Brigada Militar. E a patrulha deu muito certo aqui no Rio Grande do Sul, tanto que ela é referência no Brasil, referência fora do Brasil, né? Levamos a patrulha para fora, recebemos o prêmio em Washington do Banco Interamericano de Desenvolvimento, O por BIRD. entender ser uma ferramenta eficaz do combate. E eu acho que é isso que nós temos que fazer, dar ações afirmativas para que essa mulher consiga sair do ciclo da violência. Essa mulher quem é? A violência está concentrada em uma mulher que tem de 22 a 34 anos, não tem profissão, não tem o ensino fundamental e nem médio completo, tem de 2 a 4 filhos e é dependente financeiramente total do seu agressor. Esse é o nicho onde mais se concentra a violência contra a mulher. Não que não aconteça nas outras faixas, certo?
Claro. Acontece, é democrática, ela acontece em todos os nichos econômicos, classe social, enfim, mas ela fica mais represada, ela tem uma maior potencialidade nesse núcleo de mulheres. O que tem que fazer? Temos que botar essa mulher a estudar. O que tem que fazer? Nós temos que dar uma profissão para essa mulher. Nós temos que profissionalizar essa mulher, nós temos que torná-la independente, para ela ser protagonista da sua vida. Só assim ela vai conseguir sair da violência, do ciclo da violência. Antes disso, ela não tem condições físicas, moral, ela não tem condição financeira e ela ainda tem um grande problema, que é uma afeição com o seu agressor. Ela gosta do seu parceiro, ela não gosta das atitudes que ele toma. E para que a gente termine com a violência doméstica, que ela não se replique com a gurizada, né, que mal aprende como se tratar uma mulher ou como ser um homem, nós temos que dar para essa mulher e para essa família ações afirmativas e não ficar cada vez mais colocando ela para baixo, né, do buraco. Aí, pegando mais um gancho nessa questão, te faço uma pergunta que não está aqui na pauta, pensei agora, uma pergunta filosófica. Hoje sabemos que no Brasil tem grandes mulheres empresárias. Eu estava ouvindo até a entrevista da dona da gangue, Uhum. que são 3 mulheres que comandam ela e as 2 filhas, né? E tem inúmeras mulheres, como a senhora, que já foi comandante da Brigada Militar, hoje é vereadora e tudo mais. Não tem uma questão de. Eu entendi o negócio do estudo. A gente tem que incentivar as mulheres a estudarem e tudo mais. Mas de repente, será que elas não querem? Tipo, não quero. Eu decidi Não, ficar em casa. elas não conseguem, elas não têm a possibilidade. Muitas delas acabam tendo filhos muito cedo. E pelo agressor ter já um estereótipo de que eu sou o detentor, eu sou aquele que provém a casa, eu sou aquele que vai dar o dinheiro para sustentar minha mulher e meus filhos, porque ele é o machão, né? Ele é aquele o varão que não admite que a mulher saia da sua casa. Que a mulher tenha amigas que sejam muito para frente, digamos assim, Sim, amigos, nem nem pensar. pensar. Então, esse agressor tem também o estereótipo de que ele é o provedor da família. Então, ele não admite que a sua mulher tem que sair para trabalhar, porque ela tem que ser sustentada por ele. Então, essa é a formação também do agressor, porque o agressor, diferentemente da mulher, ele tem uma profissão, ele, na grande maioria, não tem ficha criminal, ele não é ele não é um mau pai, ele não bate nos filhos, né? No entanto, quando diz respeito à sua mulher, que ainda ele tem aquele entendimento de que ela é uma propriedade dele, de que ela tem menos valia, aí sim a coisa complica. É aquele ciúme exacerbado, é aquela questão de que acaba o agressor afastando a vítima da sua família, e a vítima fica efetivamente enclausurada dentro de casa, com a sua autoestima liquidada, porque agressor não sai matando, né? Isso a gente tem que dizer. É uma crescente a violência que essa mulher sofre dentro de casa. Primeiro são xingamentos, é aquela autoestima de que tu não presta para nada, se eu te largar ninguém vai te querer com esse monte de filho, tu nem estudou na tua vida, mas muitas vezes ela abriu mão de fazer por ela por conta do companheiro, dele não querer, ter ciúme, enfim. E geralmente o agressor vem de uma família assim, viu, Lucas? Sim. Ele já vem mal aprendido de que o pai dele também tinha esse estereótipo de eu que mando na casa. É aquela questão da família patriarcal, né? Depois que mudou para matriarcal. Mas eu acredito assim, ó, que com bastante conversa, quanto mais a gente desmistificar essa questão, e eu tenho certeza, tu é homem aí, tu também não quer nenhuma mulher da tua vida, seja irmã, filha, namorada, mãe, sofrendo qualquer tipo de violência por um tipo de crime que ela cometa, ser mulher, ponto. Sim. Então, eu acho que isso é uma batalha de todos nós, né? Pessoas de bem. Nós não queremos violência contra a mulher, não queremos violência contra o homem, não queremos violência contra o idoso, Claro. contra animais,
contra crianças, e a gente tem visto aí barbáries, né? Agora eu falei criança, me lembrei o caso aquele do vereador que fez horrores com aquela criança ali. Isso, o Então, menino Henry, né? O Henry. um absurdo, né? E agora estava Absurdo. vendo que até a babá estava envolvida. Então, assim, nós não podemos mais perder tempo, perder dinheiro e perder vidas, que são os mais importantes no nosso país, né? Por Com conta certeza. de coisas que não deveriam estar acontecendo. Eu acho que essa pergunta já deve ter feito várias vezes, né? Mas como é ser comandante da Brigada Militar sendo mulher? Eu fui a primeira mulher a comandar um batalhão de polícia militar, né? Eu digo assim, a Brigada Militar tem, para mim, a função mais importante é comandar um batalhão, né? É aquele que vai estar dentro de uma região com bairros ou com cidades, né? E tu vai definir aonde tu vai aplicar o teu efetivo, quais são as formas de atuação, o quem é que está precisando do quê. E isso aconteceu lá em 2007, né? Eu fui convidada, então, a comandar o 40º Batalhão de Polícia Militar, a sede era em Estrela, e nós morávamos aqui em Porto Alegre, eu e meu esposo também é da Brigada Militar, e o nosso pequeno, à época, tinha 3 anos, o Matheus. E imagina, a vida toda organizada em Porto Alegre, de repente viria esse convite para ir para uma cidade que a gente não tinha família, não tinha amigos, nem não conhecia, e a gente aceitou o desafio, né? Então eu falo sempre para as pessoas: aceitem desafios, que os desafios te fazem maior ainda e te fazem ver que aquilo que tu achava que não conseguia, tu consegue sim, e tu fica muito melhor do que era. E nós pegamos, né, o marido, conversei com o marido, enfim, acertamos e nos fomos para a Estrela, papagaio, mala, todo mundo, né? E lá em a sede do batalhão era no município, mas eu comandava mais 11 municípios, eram 11 municípios sobre a minha jurisdição, desde Tabaí, Taquari, até a Estrela, propriamente dita, né, onde a divisa seria a ponte do rio Taquari ali, que passa para Lajeado. Sim. E ali tinham 11 cidades diferentes, 11 comunidades com necessidades diferentes, 11 prefeituras, 11 câmaras de vereadores, uma loucura. Colonização alemã, italiana, portuguesa, uma coisa assim. E uma tropa, né, que pela primeira vez ia ter uma mulher comandando, né? E eu vou te dizer que foi muito bom porque assim a tendência e aí eu vou não estou falando se é melhor ou pior, né? É diferente. A mulher tem um comandamento, tem um gerenciamento, e aí quem está nos ouvindo vai pensar, não pense só na brigada, pense numa mulher administradora, pense numa mulher empresária, pense numa mulher mãe dona de casa. A mulher tem a tendência de comandar o espetáculo do centro. Ela chama as pessoas para ação, vamos fazer junto. E o homem já tem um comandamento de cima para baixo, né? Aquela questão é diferente. E eu acredito que esse olhar de tu envolver as pessoas naquilo que nós precisamos fazer, naquilo que precisava ser feito, deu um olhar, foi uma quebra de paradigmas na brigada, mostrando que sim, que mulher também pode ser comandante de um batalhão, que mulher pode e tem uma boa ascendência sobre as pessoas que trabalham consigo. A época eu parecia um ET, né? Todo mundo queria saber de onde saiu essa mulher. Então eu saí na Folha de São Paulo, saí no Globo, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, todo mundo queria saber. A primeira mulher no estado, né, que todo mundo dizia machista. Eu digo, nem é tanto, tá? Nem é tanto machista assim. O pessoal só criou a fama, mas não, o pessoal é bom. E aí eu dizia, olha, é uma questão de ascendência dentro de uma carreira que chega lá quem tem qualificação, quem tem competência, quem foi escolhido, quem tem algo mais para dar. E eu fui ali, fiquei 5 anos comandando o batalhão. O nosso batalhão teve por 3 anos consecutivos nos primeiros índices de diminuição de criminalidade, de aumento de segurança. Mas por quê? Porque a gente, junto com a tropa, com soldados, com sargentos, com os tenentes, com os meus oficiais, a gente sempre combinava o que era melhor. E nunca fui de ficar dentro do quartel, viu, Lucas? Sempre estive junto
com a minha tropa na rua, fazendo o que a gente sabe fazer de melhor, que é o policiamento ostensivo, protegendo as pessoas e dando um sufoco aí na criminalidade. E depois comandei o 19 aqui em Porto Alegre, né? O 19º Batalhão ali, fazendo até divisa com Viamão. Sim, que pega a zona norte, Na né? zona leste, Leste. bem leste ali, aí pegando a Maria Deolada, Conceição, o Campo da Tuca, Morro da Polícia, Morro da Sim, Cruz, bem tranquilo, né? Uma região bem tranquila. bem tranquilo, É toda ótimo. a Lomba do Pinheiro ali, até chegar a Viamão, ali, Restinga, então, Cafuncho, Mapa, Quinta do Portal, Meu enfim, Deus. bastante coisa ali, mas também deu certo por quê? Porque nós temos duas coisas dentro da Brigada Militar, hierarquia e disciplina. Né? A disciplina que não faz mal a ninguém, não é algo militar, mas a disciplina é boa, é a rotina, né? Aquela questão para a quem se deve o respeito e a hierarquia, né, que temos em qualquer local, né, numa empresa se tem hierarquia, no teu estúdio aí tem uma hierarquia, e Claro. isso não faz mal a ninguém, antes mesmo pelo contrário, faz com que as pessoas fiquem melhores e trabalhar em prol da sociedade gaúcha faz uma diferença toda. Certo. É, passando para a próxima pergunta, o que, que falta, a senhora como vereadora de Porto Alegre, o que, que falta em Porto Alegre? Que falta em Porto Alegre? É, Olha, o agora que eu seria um acho que projeto, falta abrir, né? Vamos abrir as coisas, vamos não, deixar Porto Alegre aberto. sim, depois eu gostaria de entrar na questão da pandemia, mas como se não tivesse pandemia, o que, que falta para Porto Alegre arrancar de vez? Ou a senhora acha que o governo Eu acho que olhar os do tá bom. empresários com um olhar mais generoso, né? Hoje são os empresários que são o empuxe de qualquer administração pública, né? O nosso estado como um todo, não só Porto Alegre, é uma burocracia horrorosa para quem quer abrir uma empresa, né? Seja uma microempresa ou uma macroempresa, é tão É terrível. dificultoso, leva tantos anos, e aqui as pessoas falam, mas anos, sim, dependendo do segmento, tu leva anos para abrir uma Sim, sim. empresa no Rio Grande do Sul, Porto Alegre não é diferente, né? E acaba muitos empresários indo embora, Santa Catarina daqui do lado e é rapidez, né? Então, acho que falta em Porto Alegre um olhar mais generoso, entender que o empresário é aquele que vai fazer com que tenha-se mais renda seja gerada, né? Que a gente possa fazer a máquina andar de uma forma mais fluida e diminuir os tributos, né? Tá? Ah, É com brabo, né? certeza, né? Os Então, eu impostos. acho que é começando por ali, né? E claro, poderia falar, falando em trabalho, eu digo ao mesmo tempo que diminui a criminalidade, aumenta a segurança, né? A gente sabe que é uma balança que se corresponde mais trabalho, menos criminalidade e vice-versa, menos trabalho, mais criminalidade. E a educação, que eu acho que temos que ter uma educação de ponta. Hoje, infelizmente, os índices de língua portuguesa, né, as notas de língua portuguesa em matemática da cidade de Porto Alegre é de envergonhar qualquer pessoa. Precisamos educar com conhecimentos realmente os nossos estudantes, porque isso eles vão levar para a vida. Com certeza. Agora, fazendo um panorama a nível nacional, a nível governo federal, né? Tá. Como a senhora avalia a gestão do presidente Jair Bolsonaro? Olha, eu não queria estar na pele do homem, viu? Sim. Mas eu acredito que ele veio para quebrar o monopólio que nós tínhamos de 16 anos de uma esquerda que roubou, que foi corrupta, que roubou mais do que dinheiro, roubou o sonho dos brasileiros. Roubou comida da criança na escola, roubou a educação, roubou a saúde e o emprego. Então, eu acredito que o Bolsonaro tenha vindo e foi e tem sido aquela pessoa que vai dizer não é assim que nós queremos. Colocando que aquela pessoa que está colocando o Brasil nos trilhos de novo. Infelizmente, a pandemia atrapalhou muito, né? Qualquer gestor público
do executivo que tem entrado nesse período de pandemia se viu com as mãos amarradas. Infelizmente, politizaram o vírus, e isso fez com que muitas das ações que eu tenho certeza que o presidente Bolsonaro estaria fazendo foram interrompidas, né, por ações judiciais, por questões políticas mesmo, e infelizmente, né, nós não deveríamos estar passando por isso, porque o inimigo é um só, é a Covid-19. A briga partidária, política, vai acontecer o ano que vem. Então, nós deveríamos separar bem essas coisas, porque não se faz palanque em cima de pessoas mortas. E isso a gente tem que respeitar muito. As pessoas as famílias perderam entes queridos, perdemos muitos amigos, o vírus é danado, não é fácil, mas, infelizmente, muitas ideologias quiseram ganhar em cima da morte de pessoas. E, como eu falo sempre, o palanque não pode ser pessoas mortas. O palanque é outro. E é o ano que vem que a gente tem que discutir isso. E eu acredito que ele faria muito mais, viu? Do que ele está fazendo hoje. Mas eu acredito que ele veio cumprir a missão e precisa mais 4 anos. Certo. Se a senhora me permite, eu gostaria de fazer um pouquinho o advogado do diabo. Porque a senhora é uma senhora uma pessoa culta, né? Inclusive, se não me engano, também fez um pós em psicologia. Psicologia escolar e gestão pública. Isso, na PUC, né? Certo. Isso. O Bolsonaro, ele, analisando ele como pessoa, nota-se que ele não é uma pessoa culta, né? Já de cara, né? Nota-se também uma pessoa que não consegue formular 2 frases coordenadas, né? Assim como a senhora colocou que as mulheres também têm que estudar, o Bolsonaro não me parece preparado para governar o Brasil, na minha opinião, e muito menos a esquerda, tá? A senhora concorda com isso? Mas vamos lá. Tivemos um bêbado durante anos comandando o Brasil, né, sem ter nível superior. As pessoas se chocam com os palavrões, me parece, né, que o Bolsonaro faz ali, tem aqueles lampejos, assim, de sai falando o que vem na cabeça, né? Sim. Mas eu vou te dizer, eu acho que as pessoas querem mais pessoas em locais de mando do que pessoas fictícias, né? Não precisamos de personagens montados. Cada vez mais eu acho que o eleitor não quer ninguém em cima do muro. E isso a gente viu por anos, né? As pessoas Sim, em com cima certeza. do muro. 16. Eu te perguntando, né? Ô Lucas, tu é do Grêmio, é do Inter? E aí eu não tô sabendo, eu vou fazer o charminho até tu me dizer que é do Inter. Eu também sou do Inter, né? Então, não pode mais ter ninguém em cima do muro. E por anos a gente teve vários políticos em cima do muro, muita decepção, frustração por parte dos eleitores. E eu acredito que agora, independentemente de se gostam ou não, nós temos um presidente que fala com o povo, né? E fala mais do que isso, sem roubar, isso que é mais importante, sem corrupção. Veja que em 2018 teve uma pesquisa de que o que os brasileiros, o que o eleitor gostaria do seu político. E uma das primeiras falas, o que teve de mais incidência no pedido, era que fosse honesto. Gente, olha que pé nós chegamos de querer que um político seja honesto. Que é uma obrigação, né? Pelo amor de Deus. Isso é uma obrigação. Mas as pessoas, os eleitores, estavam sedentos de pessoas honestas. Por quê? Porque passaram por anos de pessoas desonestas, né? Com uma questão da Lava Jato, que descortinou aí parte, né, do que estava acontecendo. Sim. Lava Jato, Petrolão, Passadina, não sei como é que se pronuncia. E por ali vamos, né? Mensalão, então, etc. Assim, fala palavrão, fala, também não gosto, né? Tem muita coisa que eu digo assim, Jesus, fica quieto, não precisa falar. Mas assim, enfim, era necessário para tirar a esquerda do poder e quebrar esse monopólio que eles tinham aí de querer tirar os sonhos dos nossos filhos. Certo.
Com relação à pandemia, como a senhora vê o governo do estado com relação à gestão da pandemia? Olha, agora O governador. nesse momento agora, eu acredito que o governador está mais do que acertando, fazendo a cogestão. Sim, Sempre falei, não pode, né, o governador querer avocar para si toda a responsabilidade por conta da pandemia. Ele tem o dever de dividir essa responsabilidade. E com sim. quem que ele vai dividir? Com seus prefeitos. São 497 prefeitos eleitos democraticamente pelo voto, onde os seus munícipes deram para esse prefeito o cheque assinado em branco dizendo assim: cuide da nossa cidade. Não é só para o bem bom, é Claro. principalmente para os momentos piores. E esse é o momento pior, de uma crise de saúde que gerou outra crise econômica e que o governador precisa dividir a responsabilidade, porque ele não é onipresente nos 497 municípios. Aquilo que acontece lá em Quaraí, por exemplo, o governador estando aqui na sede do governo, ele não tem como observar diariamente o que está acontecendo em Quaraí, em Alegrete, em Tramandaí, enfim, nos municípios mais afastados, quem vai ter que dizer e customizar o que vai abrir ou não dentro da sua cidade é o prefeito, que está vivenciando o que está acontecendo dentro do seu município. Então, acho que acertadamente agora o governador Eduardo Leite, dividindo a responsabilidade com os prefeitos, chamando os prefeitos também para serem copartícipes dessa decisão de abre ou fecha, que é muito importante. É um Sim. governador jovem, com ideias boas, e que precisa, sim, dividir responsabilidades. E eu acredito que essa cogestão vem para facilitar a vida de todos. E o que a gente quer é que a gente possa passar por essa pandemia, né? Pensamos que durante um ano conseguiríamos passar por ela, agora a vacina vindo aí com toda uma esperança para as pessoas, mas nós precisamos abrir, né? As pessoas Claro. precisam trabalhar, e é isso que nós esperamos aí entre em breve. Se Deus quiser. Nesse sentido, eu também concordo, né? Eu acho que o que faz o vírus circular não é o comércio, porque o comércio em si, aqui a gente tem fiscais, o comércio se protege, de alguma maneira se protege porque eles precisam, né? Realmente trabalhar. Eu acho que fomenta o vírus, mesmo as pessoas, a responsabilidade, as festas noturnas. É a cultura do brasileiro que faz com que o vírus prolifere sem parar, né? Mas, Lucas, lembra do carnaval? As pessoas em pleno carnaval encheram as praias gaúchas. É Era um inacreditável. guarda-sol ao lado do outro na beira-mar. Era a gurizada fazendo festa clandestina, um tomando na garrafa, né? Garrafa de refri, de sei lá o que que era, Passando passando pro para o outro. outro. Então, assim, uma irresponsabilidade das pessoas, ao passo que não é momento de festa, não é momento de diversão, né? A própria Páscoa agora não foi tão contundente, mas as pessoas estavam aglomeradas. Então, assim, para fazer festa pode, mas para trabalhar não pode? É isso que nós temos que nos conscientizar. Se as pessoas não trabalharem, não vai ter comida na mesa dos seus filhos, não vai ter dinheiro para pagar aluguel, não vai ter dinheiro para pagar água, luz, e as pessoas têm reclamado muito de estarem prestes a serem despejadas. Sim. Por quê? Por fácil, né? Para alguns segmentos dizer fica em casa, quando o teu está garantido todo final do mês. Agora, vamos para a rua para ver o que, que as pessoas estão precisando. E as pessoas precisam trabalhar, sim, dentro de todo o protocolo. Que eu volto a dizer, ninguém aqui está dizendo que o vírus não Claro. é sério. Aqui nós estamos, sim, preocupados, com sentimentos pelas pessoas que morreram, mas a gente não pode terminar com uma crise criando outra crise que já está criada, né? Que é a crise na economia, no trabalho das pessoas. E isso é muito triste. Então, vereadora, para finalizar, é,
Existe uma possível candidatura aí para ser deputada do estado? Te colocando Olha, numa saia curta aí. pois é, eu disse, saia justa o programa, não entendi, Saia né? justa. Vamos trocar o nome, Lucas Herrera na saia justa. Olha, eu digo assim, ninguém é candidato de si mesmo, né? Eu acho que as pessoas têm que ter bastante tranquilidade. Agora, em janeiro mesmo, era ainda presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Hernani Polo. Eu fui chamada para assumir como deputada estadual, né? Porque era uma das suplentes. Sim, E fui lá e abri mão, né? Disse que não assumiria como deputada estadual, porque eu tinha que honrar os 11.172 porto-alegrenses que me deram a confiança do seu voto, que colocaram no meu nome a esperança de mudança na segurança, na economia, no trabalho, na saúde, na educação. E eu disse para ele, né? Olha, se for entrar aqui na Assembleia Legislativa, só se for pela porta da frente, né? Eu sou meio cheio. Mas eu acho que é cedo ainda da gente poder falar em campanha, né? Nós estamos aí com uma batalha que é a batalha do volta às aulas, que é a batalha de resgatar a economia, o empreendedorismo dentro de Porto Alegre, o turismo. Então, nesse momento aí, estamos trabalhando, né? Óbvio que o ano que vem, se assim entenderem as pessoas que convivem comigo, os eleitores, as pessoas que confiam no meu nome, nós até poderíamos ir disputar uma candidatura sem problema nenhum. Mas, por enquanto, estamos aí focadas no trabalho, né? O meu gabinete está focado. Fizemos sábado passado, ou retrasado, uma belíssima ação para recolher doações de cestas sim. básicas para o setor de eventos. Né, conhece bem o setor de Sei, eventos, o conheço muito bem. primeiro é o último que vai abrir, então nós temos aí, e o pessoal quando fala em setor de evento pensa festa, né? Não, não, gente, Sim, calma, não é festa. É agronegócio, é possibilidade de inovação, tecnologia, claro. aqui eu trago Cotrijal, Festa da Uva, enfim, que na verdade trazem mais dinheiro, mais capital para dentro do nosso estado do Rio Grande do Sul e que estão fechados. Também casamentos, festa de 15 anos, né? Eu disse não é festa, mas também tem festa de 15 anos, Claro. formaturas, né? Tantas coisas que Feira do passaram, livro, Feira do eu Livro, adoro, nossa. né? Então, Trabalhei 5 anos ali na Feira do Livro de Porto Alegre. e não teve, né, gente? Não, não. Provavelmente não vai ter esse ano. Então, assim, e isso é evento. São pessoas que estavam envolvidas e são milhares de pessoas. Manobrista, garçom, doceira, a senhora que limpa o banheiro, que faz a faxina no final, que aluga cadeira. Gente, o que bota o som, luz, meu Deus. E essas pessoas ficaram sem emprego. Algumas conseguiram customizar, se reinventar fazendo outro tipo de atividade, mas a grande maioria está passando um bom bocado aí. Nós fizemos uma ação belíssima, com a ajuda de muita gente, que a gente pode deixar da pandemia, né, Lucas? Sim, De tudo que foi ruim, nós também temos coisas boas, a solidariedade. com Né? As certeza. pessoas se doando, entendendo o outro quando precisa e tendo essa solidariedade. Eu lembro no apartamento, no edifício da minha mãe, no elevador, o cartazinho aquele. Olha, idosos, eu sou o vizinho do apartamento tal, qualquer coisa me peça, eu posso ir na padaria, no açougue. Gente, tem coisa mais linda que isso? Solidariedade, né? Então, acho É que um verdade. grande legado que vai deixar essa pandemia se colocar no lugar do outro e que a gente não pode ficar brigando entre nós. O inimigo é outro. O inimigo é o vírus. Bora lá. Exatamente. Vereadora, desculpa, mas eu vou te fazer mais uma pergunta, porque eu não gosto de seguir pauta. Tem uma pauta aqui, ó. Deixa eu te mostrar. Não, a gente não segue. É, Bora, vai vamos lá. lá. Eu gosto de ir conversando e me inteirando dos assuntos e tudo mais. É, a primeira pergunta é: essa campanha que a senhora falou, a senhora estava vestida de noiva? Não sei se é a mesma. É Tá, essa? Muito legal essa campanha, eu vi, tá? E a pergunta, eu te fiz a pergunta a principal do canal, porque a intenção do canal é trazer pessoas jovens para a política. O que que falta para as Eu vou mulheres? chamar os jovens, tu quer dizer? Ah, Tipo a tá. Vou senhora, chamar. jovem, Ah, tá. uma pessoa jovem, que as pessoas jovens que eu digo que não tem experiência política, né?
que falta para as mulheres virem para a política? Seja jovem, adulta ou sei lá o que for. Eu acho que falta para as pessoas, como um todo, vindo para a política, viu? Por muitos anos a gente entendeu que política era uma coisa ruim. Política é meu bem e meu mal, tá, gente? É tipo de Djavan, assim. É Sim, meu mal para aqueles políticos que querem só se locupletar, né? E terem a si sendo cada vez melhor, mas é meu bem quando tu acha políticos que querem fazer a boa política, mudanças na rua. Eu sou tenente-coronel da brigada e para mim valeria muito mais ficar em casa. Mas eu não quero a rua onde meus filhos vão buscar, ir pegar um ônibus, ir para a escola, onde meus amigos trabalham, onde a minha mãe e meus tios estão insegura. E para mudar isso, não é só com a Brigada Militar, não é só com a Polícia Civil, são políticas públicas que são feitas por quem? Por bons políticos. O que falta? Falta as pessoas entenderem que política é boa. Se eu não entender a política, os maus vão tomar conta. Quando eu fui convidada em 2016 para concorrer, eu fui, é bem engraçado, a gente está no bate-papo, né? Que todo mundo. Eu primeiro fui conversar com a família, né? Porque dizer, política é manhã, tarde e noite e tu não esquece a tua vida. sim. E depois eu fui. Aquele político que trabalha, a senhora diz, né? Assim, o que Tem trabalha. Até que compromisso com a eles sociedade. fazem de conta. Sim, Mas é que eu não sei brincar, viu, Lucas? Quando eu entro no negócio, eu brinco, é para valer. sim, tem que ser. E aí eu fui bem faceira contar para umas amigas, né? A gente foi jantar fora, eram umas 15, 16 amigas, e eu fui bem faceira com elas e para elas contar, gurias, olha só, eu vou concorrer a vereadora. Olha, foi um assim, não acredito, tu é louca, tu é uma pessoa do bem, para que fazer isso? Do bem é muito bom. E aí eu disse, por isso é que eu vou entrar, porque Claro. a grande maioria das pessoas acham que a política é para a pessoa do mal. A gente vai mudar. Por certo que tem muitos nefastos, muitos corruptos, e a limpeza quem tem que fazer são os eleitores. Mas para isso tem que conhecer. Não pode pensar em política só de 4 em 4 anos. Tem que pensar política antes, durante, que é o mais importante, durante o tempo que aquele que tu escolheste está lá no parlamento ou no executivo, para que depois, quando tiver que votar, tu saiba bem certinho o que ele fez. Com Porque certeza. quando eu perguntava em quem tu votou para vereador, as pessoas não lembravam. Não sabe. Não sabem. Então, esse está o grande erro. Então, temos que chamar as pessoas para a política, mas para a política do bem. Eu tenho feito aí tentando angariar jovens, e a tua pauta é muito importante. Sim. Jovens que comecem a entender política. Política é uma ciência. Assim como matemática, química, vamos conhecer a política não só para não votar mal, mas para entender o que acontece nos bastidores, que a grande maioria dos eleitores não sabe. Só vão lá no dia botar o seu voto na urna e esquecem de cuidar o seu candidato, né, eleito ou não eleito, durante o tempo que ele está ou não fazendo ao que ele se comprometeu. Então, bom trazer, boa essa tua pergunta. Gente, procurem política, estudem política. Eu não quero concorrer, não precisa concorrer, mas entende. Inclusive para dizer, né, eu fiz quase 31 mil votos em 2018 para deputado estadual. Sim. E hoje, na Assembleia Legislativa, tem 15 deputados com menos votação que eu. Até para entender por que isso aconteceu. Exatamente, as pessoas não sabem, né? Que nem. Então, Vou te contar um caso aqui, por exemplo. Na última campanha eu estava falando com vários eleitores e uma disse assim, não, porque o Bonato é o prefeito, né? Não sei se você sim, conhece, claro. conheço. O Bonato, ele não fez nada no Colégio Farroupilha, ali da 54 ali. Disse, mas o Bonato nunca vai fazer nada no Colégio Farroupilha porque ele é estadual. Ele não. Mas como assim estadual e tá em Viamão? Uma pergunta, coisa simples, né? Mas se começa por ali, né? Não E sabe. que falta faz, sabe o quê? Uma OSPB ou moral e cívica nas escolas. Porque o moral e cívica ou OSPB, não sei se tu é desse tempo, né? Eu OSPB, sou, eu sou. é que eu Sim, já vi. Organização Social Política Brasileira. Ali o jovem entendia a questão política, a geográfica, entendia um pouco mais do que deixou, né? E uma disciplina maravilhosa para as pessoas começarem a compreender a política.
Claro, E isso. saber, né? Essa teu exemplo aí foi maravilhoso. Sim. Enfim, Eu e não isso sei se. acontece muito, viu? Sim. Eu não sei se na época no Brasil, porque eu sou brasileiro, tá? Fiquei até aqui até os 6 anos. Não parece, mas eu sou. Fiquei até os 6 anos e estudei em Buenos Aires depois. Meus pais são argentinos. E lá eu tinha educação cívica, né, e moral, né? E não sei se aqui tinha na época, mas eu já tô com 40 anos, entendeu? Acho que o pessoal tinha aqui também. Mas é uma bela Tinha, ciência. Bela tinha ciência. sim, só que aí entrou um governo que quer quanto menos souber, melhor para eu poder dominar. Então foi retirado algumas disciplinas importantes como a educação física, não é mais obrigatória e que é tão bom para a juventude exercitar seu corpo, não chegar depois como velho e dizer, bom, agora tu tem que caminhar porque tu esqueceu de Sim, caminhar quando era jovem ou fazer um exercício. com Então nós certeza. temos aí que fazer algumas boas readaptações e acredito que o presidente vai fazer com os ministros, a escola cívico-militar. Eu entrava em forma, né? No meu colégio, eu entrava em forma, cantava o hino, com a mochilinha, depois ia para a sala de aula, não fez mal, né? Tô aqui, gente, ó, não fiquei com sequela, foi muito bom. E é isso que nós precisamos, retomar alguns valores que foram esquecidos na educação formal dos nossos filhos e estudantes. Eu concordo muito, concordo com isso. Essa parte do hino também é muito bacana, porque eu estudei lá até os 16 anos. E lá na Argentina é obrigatório todos os dias de manhã cantar o hino, seja colégio militar, público, privado. Eu Sim. estudei nos dois, estudei em privado e em público lá. E aqui no Brasil, eu nunca cantei o hino nos colégios que eu estudei. É isso que eu É acho um horror, um horror. é a falta de pertencimento, né? Não sei se isso é da cultura, né? Ou sei lá por quê. Mas Não, lá isso era. foi colocado, né? Até os anos anteriores, muitos anos tinha essa questão de cantar o hino, de ficar em forma, de cultuar os nossos maiores símbolos, o hino nacional, a nossa bandeira. E com o tempo, né, com esse partido de que só gosta de desconstruir instituições fortes, foi se perdendo e foi se modificando ao gosto, né, da esquerda e que não mostrou aí que não deu resultado nenhum, bem pelo contrário, né? Formamos aí novos cidadãos que rasgam, queimam a bandeira em praça pública, que não Sim, respeitam a igreja, que não respeitam a formação de uma família, que não respeitam a polícia, né? A gente vê muitos estudantes hoje aí fazendo passeatas com gritos de guerra, né? Eu quero o fim da polícia militar. E aí tu pensa, a quem interessa o fim da polícia militar? Né? Só pode ser para anarquista ou para o exatamente. criminoso, né? Enfim, temos muita coisa para mudar e eu tenho certeza que o Brasil verde e amarelo vai ser ainda muito triunfante. Tenho muita esperança. Vereadora Nádia, muito obrigado por ter vindo aqui no meu canal, aqui conversado com a gente, nos explicado muita coisa. E eu acho que a gente tem conversa aqui para mais 4 horas. Mas como a senhora é uma pessoa culpada também, tem que trabalhar, tem que dormir e tudo mais, a gente encerra por aqui. Eu agradeço, viu, Lucas, me colocando à disposição para a gente fazer novos bate-papos aí. Agradeço a audiência do pessoal que te segue, dizer que eu sou uma pessoa muito otimista. Eu acredito que se a gente botar a mão na massa, parar de reclamar um pouquinho e ir para a rua tomar um sol, tudo melhor. Com, Viu? Muito com obrigada, certeza. querido. Muito sucesso sempre. Contem comigo. Quem quiser me acompanhar, tem minha página no Facebook, Comandante Nádia, no Instagram, no Twitter. Da meia-noite às 6 eu respondo no Taco a Taco, viu? Ah, é? Muito bom saber. Muito obrigado. Obrigada, gente. Beijão, querido. Beijão.